Ilustres amigos do canal, tudo bem? No vídeo de hoje nós vamos falar sobre essa guerra declarada entre Banco Central e o governo. O que aconteceu nessa semana que fez o Banco Central dizer que a Selic pode voltar a subir? E no final do vídeo falaremos também sobre um alerta de quebra de um bancão na Europa. Se você já entendeu que estamos no ciclo da renda fixa e que eu estou aqui para te ajudar, eu já te convido, inscreva-se no nosso canal e aperte aquele sininho na opção todas para você receber diariamente os nossos vídeos. Vamos lá! Vamos começar falando aqui sobre o comunicado do Copom referente à manutenção da taxa Selic em 13,75, porque trouxe algumas informações muito interessantes e que estavam praticamente fora do radar do mercado. O mercado já estava esperando que o Copom ia dizer que haveria possibilidade para redução da Selic na próxima reunião, que será em maio. Só que o Copom foi duro, não teve nada disso, muito pelo contrário. Vamos começar explicando então. Como de sempre, o Copom fala sobre o ambiente externo. Essa geralmente é a primeira parte do comunicado. E o Copom falou, o ambiente externo se deteriorou. Quando é que ele está dizendo isso? Da data da última reunião para essa reunião agora, ou seja, os 40 dias para trás. E ele ainda destacou os episódios envolvendo bancos nos Estados Unidos, e se você acompanha aqui, você viu então aí a quebra do Silicon Valley, que despertou realmente preocupações, e ele fala também que na Europa elevaram a incerteza e a volatilidade dos mercados e requerem monitoramento. Toda vez que nós temos um evento de crise como esse que aconteceu na semana passada, os mercados ficam mais agitados, mais voláteis, nós temos mais variações, o que exige um pouco mais de atenção da autoridade monetária, para que nós não tenhamos problemas aí na frente. E ele ainda complementou, em paralelo, dados recentes da atividade e inflação global têm se mantido resiliente. Você tem visto aqui e eu tenho falado, a inflação lá nos Estados Unidos já bateu no pico e recuou. Recuar é uma coisa, voltar para a meta é outra completamente diferente. E olha, lá na Europa teve país com a inflação máxima. Em outras palavras, a preocupação voltou e podemos ter aí um mercado agitado, inclusive nesse final de semana agora. Fica de olho. Saindo um pouco aí do ambiente externo, que é o ambiente então de preocupação que o Copom colocou e de atenção maior, ele se voltou para o ambiente interno e em particular para o PIB e para a inflação. E ele disse que em relação ao cenário doméstico, disse que os indicadores mais recentes têm corroborado o cenário de desaceleração esperado. Em outras palavras, nós vamos ter aí, muito provavelmente, um PIB bem pequenininho nesse ano de 2023. E o Copom continua ainda dizendo que a inflação ao consumidor, assim como suas diversas medidas de inflação, segue acima do intervalo compatível para o cumprimento da meta. Em outras palavras, PIB para baixo e a inflação não está controlada. Não significa que ela está subindo, mas significa que ela está longe, muito longe da meta que foi colocada pelo Banco Central. Aliás, tanto da meta como do teto da meta. Esse vai ser o grande desafio do Banco Central. E nesse mesmo comunicado, o Banco Central informou que, olha, a minha meta é para 2024. Em outras palavras, 2023 não vai ter inflação dentro da meta. E isso se torna preocupante. E para complementar esse ponto relacionado à inflação, o Banco Central trouxe então aqui alguns níveis de riscos que podem piorar essa situação. E ele diz então, uma maior persistência das pressões inflacionárias globais. Ora, nós temos aí uma situação que nós somos muito dependentes aí, principalmente do mercado externo. E se nós estivermos importando inflação, isso vai ser um problema, porque aqui não vai baixar tão cedo se isso aí acontecer. A outra incerteza é sobre o arcabouço fiscal. O governo federal havia prometido, então, esse arcabouço para o início do mês de março. Depois andou prorrogando alguns dias e agora algumas semanas. Então, o Banco Central, na reunião de quarta-feira, colocou que essa incerteza gera, então,
um efeito ainda imprevisível sobre as expectativas em relação à dívida pública brasileira. E para finalizar, a terceira preocupação do Banco Central, que pode afetar também a questão da inflação, é uma desancoragem maior ou mais duradoura das expectativas de inflação para prazos mais longos. No prazo curto, até que estaria controlado. Não estou dizendo que está dentro da meta, mas já está ali, de certa forma, aceita pelo mercado. Mas para prazos mais longos, a preocupação permanece, a desancoragem da inflação. Então tá aí os pontos referentes ao PIB e referente à inflação. Mas como de sempre, o Banco Central traz que esse cenário de incerteza, ele também pode mudar no sentido de um maior controle da inflação. E aí ele traz também 3 perspectivas interessantes, dizendo que a inflação no Brasil pode cair se tivermos uma queda adicional do preço de commodities. Então, milho, café, produtos agrícolas, enfim, se nós tivermos esses produtos mais baratos na sua cotação internacional, isso vai gerar, então, uma economia também para o Brasil. São as commodities internacionais que impactam aqui de forma bem elevada a nossa inflação. Segundo ponto importante, uma desaceleração da atividade econômica global. Eu venho dizendo, ainda estão usando o termo desaceleração. Em breve você vai ouvir dizer sobre recessão, ou seja, se os países continuarem assim, crescendo menos ou até não crescendo, o chamado crescimento negativo, aí você vai verificar que podemos ter esse movimento global e não somente lá na Europa. Por fim, o terceiro ponto que é colocado é uma desaceleração na concessão doméstica de crédito. E aí esse ponto é específico aqui no Brasil. Pois se o crédito está secando, significa que realmente a economia não está crescendo e se não está tendo, então, oferta de crédito, não tem gasto. Se não está gastando, a inflação seria controlada. Por outro lado, o PIB seria bem prejudicado. E para não falar em ficar prejudicado, se você já está gostando, dá aquele super like. E olha, se você não é do clube de membros, você está perdendo, porque sábado e domingo são os vídeos exclusivos do clube. Muita informação referente às taxas, referente aos preços e o painel que eu vou liberar para testes do Tesouro Direto, completamente reformatado. Você não sabe como fazer parte? Tá aqui o link aqui no alto. Basta você clicar e escolher um dos planos por menos de R$ 8,00 mensais. Você não ouviu errado. R$ 8,00 mensais é o que eu falei. Aí depois, no comunicado do Copom, eles falam então sobre um intervalo importante a respeito aí das taxas que impactam o Tesouro Direto. E você vai compreender agora. Ele diz, por um lado, a recente reoneração dos combustíveis reduziu a incerteza dos resultados fiscais de curto prazo. O que eles estão dizendo? A volta da cobrança, ainda que parcial aí dos impostos, trouxe aí um alívio um pouco maior das contas e eles conseguem ter aí uma visibilidade melhor a respeito dos resultados fiscais. Isso significa que no curto prazo melhorou e você deve estar vendo aí, se a situação melhora, as taxas do Tesouro de curto prazo caem bastante. É o que está acontecendo com os IPCAs curtos e principalmente com os pré-fixados curtos. E aí você entende esse movimento. Só que diz também que, por outro lado, a conjuntura marcada por volatilidade nos mercados financeiros e expectativa de inflação desancorada em relação às metas dos horizontes mais longos. O que ele está dizendo com isso? Olha, para o curto prazo, nós já estamos começando a verificar aí uma melhora, mas para o longo prazo não estamos verificando aí uma possibilidade de melhora. Por isso que você verifica, então, que as taxas longas não estão caindo tanto. E aí nós entramos na parte principal, que é o que eu venho dizendo. Esse conflito aí que não agrega em nada, muito pelo contrário, só acaba prejudicando. Vamos lá. O Copom reafirma que conduzirá a política monetária necessária para o cumprimento das metas. Política monetária necessária significa a taxa de juros. Para o cumprimento das metas, estamos falando das metas de inflação para os anos seguintes. Então foi o primeiro indicativo, mas no parágrafo seguinte é que veio a bomba. A taxa Selic pode voltar a subir.
Foi o que ele falou, dizendo que temos ainda um cenário de muita incerteza que não traz uma previsibilidade nem de curto prazo. E falou que o Copom, diante desse cenário, continua vigilante, avaliando se a estratégia de manutenção da taxa Selic por período prolongado será capaz de conter a inflação. Vou repetir para você, taxa Selic alta por um período prolongado será capaz de conter a inflação. Olha, ele não está dizendo em hipótese alguma de queda. Pelo contrário, está dizendo podemos manter ela alta para que a inflação volte a cair. Só que se você ainda assim não acreditou, ele continua. O comitê reforça que irá preservar até que se consolide não apenas a desinflação, como a ancoragem das expectativas. O que ele quer dizer com isso? Que a inflação tem que voltar para a meta. Realmente ela está controlada, algo que não está atualmente. E aí ele finaliza. O comitê enfatiza que os passos futuros da política monetária poderão ser ajustados. E aí pode ser que você pensou, ok, então vai cair. Não. E não hesitará em retomar o ciclo de ajuste caso o processo de desinflação não transcorra como esperado. Em outras palavras, se a inflação não voltar para dentro da meta, o Copom está dizendo claramente que ele não vai ter dúvida em relação a aumentar a taxa de juros. E aí, meus amigos, se nós verificarmos isso, posso dizer para vocês, o crash que eu venho dizendo está cada vez mais próximo se isso daí vier a acontecer. Mas vamos prosseguindo para você já entender qual é o impacto disso a um bom período na Bolsa de Valores. Veja que a nossa Bolsa de Valores alcançou um pico aqui em 130 mil pontos, lá em junho, mês 6 de 2021. E aí, desde então, esse ponto máximo não foi renovado. Pelo contrário, ela vem só caindo, de maneira que aí, na quinta-feira passada, dia 23, olha a queda. Esse candle aqui, fechando em 98 mil pontos aproximadamente. Enfim, juros altos fazem com que, inevitavelmente, exista uma fuga dos investidores da Bolsa de Valores. É por isso que eu venho dizendo que o momento ainda não chegou, mas ele está muito, muito perto já, e eu não acredito que ele vá passar desse ano de 2023. Venho falando para você, quer entender? Clica aí no link e entre para o clube de membros. Por enquanto, é uma pechincha. E por que a guerra está declarada? Olha aí, Lula diz que Campos Neto não cumpre a lei e que Senado precisa cuidar dele. O que o Lula está dizendo com isso? Que o Campos Neto não teria aí um comprometimento com a situação brasileira. Ele disse de uma forma mais clara, só tem que cumprir a lei que determinou a autonomia do Banco Central, cuidar da política monetária, mas também do emprego, da inflação, da renda do povo. E aí ele entende que o Senado tem que cuidar dele. O cuidar dele seria avaliar, inclusive, a retirada, então, de Roberto Campos Neto da posição de presidente do Banco Central. Olha a situação que nós estamos vivenciando nesse ano. Só que aí, como é que o mercado reagiu? O mercado reagiu desse jeito. Mercado elogia decisão do Copom e vem inverno longo até juros caírem. O que significa isso? Um momento difícil. Os juros devem ficar mais altos por um bom período de tempo. E isso foi bem visto para o mercado. Por que foi bem visto? Porque o Copom fez então o seu trabalho em termos aí de avaliação do mercado. Não cedeu à pressão do governo. Como isso vai reagir no médio prazo, nós vamos estar acompanhando. Só que aqui eu trago aqui a opinião de um analista. Ele diz: o comunicado foi sóbrio, duro e reforçou a independência do Banco Central. Foi sóbrio, foi duro e reforçou a independência. Ou seja, o Banco Central não cedeu à pressão que era para acontecer e que já vem acontecendo. Para finalizar aqui para você, eu quero trazer essa matéria que saiu hoje. Tá aí, ó. Ações do Deutsche Bank fecham em queda de 8,5% e derrubam outros bancos europeus por receios do setor. As ações do banco alemão caíram pelo terceiro dia seguido e já perderam cerca de 1/5, ou seja, 20% do seu valor neste mês.
Volto a dizer aqui para vocês, o crash ainda não chegou. Estamos chegando naquele momento que os investidores começam a jogar a toalha. E no vídeo de amanhã do Clube de Membros, eu vou te falar de uma gestora famosíssima do Brasil que declarou desistir da renda variável. É o primeiro sinal de capitulação, de jogada de toalha dos investidores. E quando começa isso, logo logo nós teremos excelentes oportunidades, tanto na renda fixa quanto na renda variável. Mas aí você entra para o clube e entende melhor. Eu desejo sempre que vocês estejam na presença de Deus, que vocês aproveitem o tempo desse final de semana, descansem, porque o mercado agora só volta na segunda-feira. Um abraço e até o próximo vídeo.